Olá, tudo bem? Eu sou Rodrigo Zibete, dando continuidade ao nosso curso sobre registro empresarial. Após já termos passado pela a estruturação administrativa das juntas comerciais, nos aprofundados no tema do registro dos atos de sociedades limitadas e eirélias, destinamos um vídeo exclusivo às sociedades anônimas, diante da alta complexidade dos atos que são a ela atribuídos. As sociedades anônimas são aquelas sociedades organizadas por ações, onde os sócios não necessariamente precisam possuir o chamado affect societatis, ou seja, a vontade de ser sócio um do outro. E exatamente por inexistir essa vontade de ser sócio em alguns casos, é que se necessita um maior rigor, uma maior formalidade no momento de registro dos atos empresariais, sendo então exigidos às sociedades anônimas uma série de atos que não são exigidos às sociedades limitadas e às eirélias. As sociedades anônimas elas podem ser tanto fechadas como abertas. As sociedades fechadas elas se aproximam mais, em que pese mantenham a sua natureza jurídica, se aproximam mais de sociedades limitadas, eis que muitas vezes, não em todas, mas muitas vezes, pode haver entre os sócios a vontade de ser sócio um do outro. Diferentemente das sociedades limitadas, que são sociedades eminentemente contratuais, ou seja, que os sócios contratam entre si a criação de uma empresa, os sócios têm o desejo de abrir aquela empresa juntos, a sociedade anônima é uma sociedade eminentemente uma sociedade de capitais, ou seja, é uma sociedade em que vários sócios, eles capitalizam a empresa, eles investem em determinado negócio, com o objetivo de atingir uma finalidade comum, que vai ser o objeto social daquela sociedade limitada criada. Diante dessa maior formalidade exigida às sociedades anônimas que decidimos então destinar um vídeo específico para que trate apenas dos atos arquivados pelas sociedades anônimas. A constituição então de uma sociedade anônima vai se dar através do arquivamento da ata de assembleia de constituição na junta comercial. Esse arquivamento ele pode se dar juntamente com o estatuto social ou pode haver então um arquivamento separado de uma ata de assembleia de constituição e do estatuto social, pode se dar de maneira apartada, né? Essa ata de assembleia deve conter a assinatura dos acionistas, obviamente, com firma reconhecida, da mesma forma que o estatuto social, caso os dois não estejam no mesmo instrumento, que bastaria uma assinatura, né, validando todo o documento, né? É possível que seja feita, além da integralização das ações em dinheiro, é possível que seja feita a integralização das ações em bens. No entanto, o procedimento para a integralização destas ações por meio de bens é um pouco mais complexo do que a integralização dos bens em sociedades limitadas ou em eirélias. Nas sociedades limitadas e eirélias, basta a simples declaração do sócio ou do titular para que seja, então, realizado o arquivamento normalmente. Nas sociedades anônimas, é necessário, então, que seja feito três peritos ou uma empresa especializada, seja feita uma avaliação, então, por deliberação dos acionistas, da maioria dos acionistas, vai ser, então, indicado o valor pelo qual aqueles bens serão aceitos como forma de integralização das ações. Nas sociedades anônimas, os sócios eles restringem a sua responsabilidade, obviamente, ao valor da ação. Então, da mesma forma que as sociedades limitadas e eirélias, a responsabilidade do acionista é restrita ao valor da ação. Então, após realizada a constituição da sociedade anônima através do arquivamento da ata de assembleia de constituição e do estatuto social na junta comercial respectiva, ou seja, do estado onde está sediada a sociedade anônima, todas as deliberações e alterações subsequentes deverão se dar em assembleias gerais. A Assembleia Geral ela é o órgão máximo de uma sociedade anônima, ou seja, é o órgão que vai dar a última palavra sobre os assuntos. A Assembleia Geral ela pode ser basicamente de duas espécies, a espécie Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária.
A Assembleia Geral Ordinária ela é convocada anualmente, nos 4 primeiros meses do ano, para deliberar sobre alguns assuntos específicos. E a Assembleia Geral Ordinária ela só poderá deliberar sobre aqueles assuntos estabelecidos na Lei 6.404 de 76, que é a Lei das Sociedades Anônimas. Ou seja, quais são os assuntos exclusivos de Assembleia Geral Ordinária? Elas tomarão, então, as contas dos administradores, verificando a regularidade, verificando se estão em contento, né, com os objetivos sociais da empresa e verificando se não existe qualquer irregularidade que possa acarretar prejuízo à própria sociedade anônima ou aos acionistas. Será deliberada, então, a destinação do lucro líquido do exercício, né, e a distribuição de dividendos, né, que é a remuneração dos sócios, né, de qualquer empresa, tanto de uma sociedade limitada quanto de uma sociedade anônima, é através da distribuição de dividendos. Diferentemente do prolabore, que o prolabore é aquele valor pago àquele que administra a sociedade. É possível, obviamente, o pagamento de prolabore ao sócio da empresa, mas o sócio só deverá ser pago prolabore se ele efetivamente atuar de modo ativo na administração da empresa. Outra função precípua da Assembleia Geral Ordinária, ou seja, que só a ela cabe e mais a nenhuma outra Assembleia, é eleger administradores e membros do Conselho Fiscal. Vale ressaltar que nem sempre as sociedades anônimas terão um Conselho Fiscal. Obviamente, conforme já explanado, em função de existir sociedades anônimas fechadas e sociedades anônimas abertas, existem algumas formalidades exigidas a mais que as sociedades anônimas abertas, pela sua abrangência e pela sua complexidade, exigem que não são exigidos das sociedades anônimas fechadas. As sociedades anônimas abertas, fora aos requisitos formais exigidos em lei e exigidos pelas juntas comerciais, elas se submetem também a diversos regulamentos expedidos pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliário, que é o órgão fiscalizador, de fato, das sociedades anônimas abertas. Até mesmo porque qualquer problema existente com uma sociedade anônima aberta poderia afetar uma série de pessoas, né, o que iria muito além daquele grupo mais fechado existente numa sociedade anônima fechada. E outra função da Assembleia Geral Ordinária é aprovar a correção da expressão monetária do capital social, né, que poderá ser, obviamente, corrigido de tempos em tempos. Salvo essas 4 matérias indicadas, todas as demais deliberações deverão ser feitas através de Assembleia Geral Extraordinária. No caso de ser convocado para a mesma data deliberações que sejam competência exclusiva de uma Assembleia Geral Ordinária e outra deliberação que não seja de competência da Assembleia Geral Ordinária, deverão ser feitas 2 assembleias deliberando sobre as questões atinentes a cada uma. Cada uma possui, então, sua competência. Após isso, então, a ata de assembleia será levada a registro. E, sendo o caso, né, verificada a sua deliberação, sendo o caso de alteração no Estatuto Social, deverá, então, ser alterado o contrato social, que também será levado a registro em processo apartado. Desse modo, as Assembleias Gerais, tanto as ordinárias como extraordinárias, deverão ser acompanhadas, quando do registro, da prova da sua convocação. Ou seja, a convocação em sociedades anônimas fechadas a primeira convocação, melhor dizendo, deverá se dar 8 dias antes da realização da Assembleia para a sociedade fechada e 15 dias antes no caso de sociedades anônimas abertas, conforme previsão da Lei 6.404 de 74. Serão 3 publicações antes da realização, então, da primeira Assembleia. Sendo frustrada a primeira Assembleia, no caso de sociedades anônimas fechadas, a segunda convocação poderá se dar até 5 dias antes da realização da segunda Assembleia, que fora frustrada de primeira vez. No caso de sociedades anônimas abertas, tal prazo, que antes era de 15 dias,
será reduzido para 8 dias, ou seja, a primeira publicação deverá ser feita 8 dias antes da realização da Assembleia. Então, juntamente com o registro das atas, deve ser feito, em processo apartado, a comprovação da convocação da Assembleia. Essa necessidade desse maior formalismo, desse maior rigor para as sociedades anônimas, se dá justamente pelo fato das sociedades anônimas serem sociedades de capitais, onde não é necessário, obviamente não é necessário, mas pode haver, a vontade de um ser sócio do outro. As sociedades anônimas elas são muito utilizadas para alavancagem de capital, para conseguir capital para desenvolver maiores investimentos mais vultosos, que talvez pessoas singulares, desenvolvidas através de uma sociedade limitada, não tivessem todo aquele investimento disponível no momento. Outro ato comum de sociedades anônimas são os boletins de subscrição. O boletim de subscrição se dá quando os novos acionistas subscrevem novas ações subscrevem novas ações que farão parte, comporão então o capital social da sociedade anônima. Essa integralização dessas novas ações, a subscrição de novas ações, ela conferirá aos outros acionistas, no caso de aumento de capital, o direito de preferência. Esse direito de preferência de acompanhar essa nova subscrição de modo que eles não percam a proporção da participação que eles possuem na sociedade anônima. Esse direito de preferência ele acaba sendo mitigado no caso de aprovação pelo capital social, de aumento de capital social, pelo Estatuto Social, perdão, de aumento de capital social autorizado, ou no caso ainda de direito de opção de compra pelos acionistas, ou ainda de bônus conferido ao administrador, que poderá então subscrever essas novas ações sem conferir aos demais acionistas o direito de preferência, ou seja, de acompanhar esse aumento. Outros documentos que são passíveis de registro pelas sociedades anônimas são as atas de reuniões de diretoria, a ata de reunião do Conselho Fiscal, podem ser arquivados acordos de acionistas. Obviamente que esses acordos serão arquivados tão somente se a intenção for que seja dado publicidade a esses atos para que eles sejam oponíveis contra terceiros que não sejam os acionistas da companhia. Abordados então os principais aspectos do registro dos atos relativos às sociedades anônimas, passaremos então a abordar o registro relativos ao empresário individual e as microempresas e os microempreendedores individuais. Importante ressaltar aqui, apenas para finalizar, a questão das sociedades anônimas, que as sociedades anônimas, ainda que possuem um faturamento dentro dos limites de microempreendedor, de microempresa individual, de microempresa e empresa de pequeno porte, elas não poderão, por sua natureza, optar por este regime de simplificado, que obviamente oferece uma série de benefícios. Mas, em suma, passaremos então no próximo vídeo a abordar os empresários individuais e o microempreendedor individual. Um abraço e até o próximo vídeo.